Olá, eu sou Lana Francis, uma jornalista descobrindo os caminhos da psicologia. A ideia aqui é eu e você, que me escuta agora, nos ajudarmos com reflexões, pensamentos que talvez ninguém te contou e que talvez possa ser um divisor de águas na sua vida. Por isso, mais que histórias, vamos ouvir especialistas. Afinal, estamos falando de ciência. Então eu te convido a, junto comigo, começarmos juntos nesse caminho do autoconhecimento. O que talvez ninguém te contou sobre recomeços é que eles não vêm com trilha sonora motivacional nem com uma placa dizendo "agora vai". Na real, muitas vezes eles começam com você encarando o teto às 3 horas da manhã, se perguntando como foi parar ali. Ou então, na fila do mercado, percebendo que talvez seja a hora de mudar de vida, porque até a atendente já sabe de cor o que você compra toda semana. A psicologia explica: o nosso cérebro ama rotina. Ele se apega ao que já conhece, mesmo que não seja lá muito bom pra gente. Mudar, recomeçar, exige esforço, porque o cérebro odeia gastar energia à toa. Mas se eu te disser que esse desconforto inicial faz parte do processo, que aquela sensação de estar perdido pode, na verdade, ser o primeiro sinal de que você está saindo do piloto automático e começando algo novo. Hoje vamos falar sobre recomeços. Vamos tentar entender por que recomeçar parece tão difícil. Como lidar com aquela voz interna dramática dizendo: e se tudo der errado? E o mais importante, como tornar esse processo mais leve e, quem sabe, até divertido. Seja bem-vindo ao que talvez ninguém te contou, porque a vida é cheia de recomeços e alguns deles começam com um bom café, ou quem sabe um chá e até mesmo uma conversa como essa. É hora de iniciar um novo ciclo. E nesta primeira edição recebemos Elane Florencio, psicóloga. Seja muito bem-vinda! Ai, Lana, obrigada, eu agradeço pelo convite. Obrigada por lembrar de mim, me convidar pra gente bater esse papo bem gostoso. Não tinha como ser diferente, porque você realmente já tem toda uma trajetória e muitas histórias pra contar pra gente. Inclusive, eu já quero começar perguntando, você já teve um recomeço? Vixe, tantos. Tantos recomeços. Qual te marcou mais? Vamos pro mais recente, que eu posso falar, né, no momento. É questão de uma rotina profissional. Minha rotina profissional, digo pra você que mudou, né, da água pro vinho, né? Recentemente eu era coordenadora de um programa social da prefeitura. E hoje eu estou trabalhando com uma nova vertente, aí, um novo desafio, que é bem diferente e que me surpreendeu e eu estou gostando muito. Então, a minha trajetória profissional deu uma mudada. Continuo atendendo na clínica, né, como psicóloga, mas a minha profissão deu aí uma reviravolta e eu estou gostando. Foi uma mudança que deu um medo no começo, mas que depois, como todas as mudanças, a gente vai se acostumando ao longo dos dias e da rotina até a gente ir se habituando, né? Então me diz, falando cientificamente, por que as pessoas têm tanto medo da mudança? Porque a mudança tira a gente da nossa zona de conforto. Eu acho que esse é o ponto de partida, assim, primordial. Tudo aquilo que tira a gente da nossa rotina, tudo que tira a gente de algo que a gente já está acostumado, isso gera um medo, gera desconforto. E eu acho que isso daí é bem importante a se considerar. As pessoas geralmente têm essa questão do medo e essa dificuldade de realmente encarar que precisa mudar. Existe algum momento certo para fazer a mudança? Para ter um recomeço? Existem vários tipos de mudanças e de recomeço. A gente pode citar aqui uma mudança que é prevista, que é aquilo que você já sabe que está prestes a acontecer e a virar uma chave na sua vida. E existem as mudanças repentinas,
né? Existem aquelas mudanças que a gente está planejando e que, vamos deixar para o momento certo, quando for vai ser, vamos deixar acontecendo naturalmente. Aí já tem aquelas que a gente consegue prever, que, eita, a qualquer momento vai acontecer, mas eu não estou pronto, não estou preparado. Aí tem as mudanças repentinas, que é aquela que chegam de repente e nos pegam de surpresa e que deixa a gente ali amedrontados, né? Então, existem vários tipos de mudanças em que nós podemos estar vivenciando na nossa vida e a gente precisa observar, estar atentos, né? Porque quando nós estamos muito distraídos, é que as mudanças repentinas nos pegam de surpresa. Mas quando nós estamos atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, seja no âmbito familiar, profissional, amoroso, enfim, a gente precisa estar sempre atento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. E falando em atenção, a gente estava até falando agora há pouco, né, que existem muitas distrações, né? Existem coisas que tiram o nosso foco, que mudam a nossa perspectiva e que fazem com que a gente não fique atento a esses detalhes. Hoje em dia tá muito mais corrido, né? E é aquela questão muito do viver o agora, o presente. Imediatismo. Também. As pessoas, elas estão esquecendo de viver o agora, de observar, de se observar e reparar em que momento precisam de fato mudar. Existe algo assim que a gente pode recomendar? Porque hoje a gente está olhando para a mudança nessa conversa como um lado positivo. Mas existem mudanças também que podem vir, podem chegar de forma inesperada, de forma negativa. Exatamente. Como lidar? Eu acredito que fazendo uma limpeza mental ajuda. Como assim fazer uma limpeza mental? Procurar ler um livro. Sair um pouco das telas, que às vezes a gente está ali tão presa, né, ao digital, e aquilo cansa a gente de tal forma que nos deixa exaustos, né? Apreciar a natureza, trabalhar a meditação, ouvir uma boa música, né? Uma música mais calma, porque tudo aquilo que é agitado nos agita, né? Então eu acho que procurar fazer essa limpeza mental ajuda muito. Fazer algo que faz tempo que você não faz, né? Quando foi que você fez alguma coisa pela última vez, assim, que faz muito tempo? O que foi que eu fiz? Sair com as amigas para tomar um café, bater um papo. Assistir um filme. Assistir um filme em casa, né? Ou assistir um filme no cinema. Quando foi a última vez que a gente foi pro cinema, né? Assistir um filme. Então, fazer algo assim que faz tempo que a gente não faz. Procurar ler um livro, procurar fazer alguma atividade que venha nos desacelerar e não nos agitar. Acho que isso também é bem importante. E existe uma coisa chamada solitude, que é diferente de solidão. A solidão é aquele estado de espírito em que às vezes nós nos encontramos e que pensamos, ninguém me ama, ninguém me quer, tô me sentindo só, ninguém aprecia a minha companhia, ninguém quer sair comigo e eu estou me sentindo desamada. Diferente da solitude. A solitude é o contrário disso, é você usufruir da sua própria companhia em um momento a sós com você mesma, para você poder aproveitar e colocar as coisas em ordem, a refletir sobre a vida, sobre você mesma, a colocar em ordem as pendências, a ver aquilo que precisa ser prioridade, aquilo que você deixou passar, sabe? E aproveitar o momento na sua própria companhia. Isso é enriquecedor. E é maravilhoso. E às vezes, por conta dessa correria que você mesma mencionou, a gente deixa passar e a gente vai se deixando para depois, e a gente vai priorizando outras coisas e a nossa saúde mental vai ficando de lado, né? Então eu acho que é importante a gente exercitar a solitude, que ajuda muito também. Eu gosto muito. Eu não vou mentir. Eu adoro fazer as coisas sozinha e pra mim totalmente, não é solidão, é solitude. Isso, solitude. Eu amo ir pro cinema sozinha. Almoçar sozinha. Limpar a casa sozinha. É libertador. Nossa! Não, é muito bom. Porque escuta a música na altura que quiser, no volume que quiser. Escuta o que quiser também. Tira as coisas do lugar, coloca no lugar que a pessoa quer. Muito bom mesmo. As pessoas precisam buscar viver isso, né? E não confundir com solidão, que é completamente diferente. Já a solitude é algo extremamente saudável pra gente. E é justamente nesses momentos que
que a gente tá ali, que a nossa mente tá em um modo mais em off, que às vezes vem as ideias, grandes né? ideias. E, não, agora eu preciso recomeçar. E você falou anteriormente que nessa tua mudança recente deu um certo medo. Como lidar com o medo da mudança? Enfrentando. A gente precisa enfrentar. A partir do momento que a gente não se permite enfrentar os nossos medos, os desafios que surgem na nossa frente, a gente vai sendo vencido. E os medos, a insegurança vão vencendo e vão ganhando lugar que não deveria ganhar. E com isso a gente deixa de aprender, a gente deixa de alcançar certas oportunidades que surgem na nossa vida. Então, quando a gente dá lugar para o medo e para a insegurança, nós acabamos perdendo grandes oportunidades importantes, né, na nossa vida. E eu falo isso não apenas na questão profissional, mas na questão pessoal, emocional, sentimental, enfim, os projetos, os planos que nós traçamos na nossa vida. Ai, mas eu tenho medo. Sabe uma coisa que eu ouço muito? Tenho muito medo de falar em público, eu escuto demais, porque eu confesso que eu tenho uma certa habilidade com o público, né, em falar. E aí, às vezes, as pessoas falam isso. Nossa, eu tenho tanto medo de falar em público e tal. Como que eu venço esse medo? Aos poucos, você vai aumentando o teu público. Quando você menos esperar, você vai estar falando para multidões de pessoas. Com mais segurança. Com mais naturalidade. Sim. E tudo mais. Então, as pessoas, elas costumam, né, fugir e não enfrentar os seus medos. E isso não é bom. Você falou justamente sobre essa questão que pode ser mudança profissional, sentimental, enfim, tem vários. E antes da gente começar a gravar a nossa conversa, você estava falando, nossa, Lana, é um assunto amplo, que existem vários caminhos a serem seguidos, vários recomeços. Existe uma idade certa para recomeçar, para seguir um novo caminho? Não existe uma idade certa. Qualquer pessoa de qualquer idade é capaz de poder identificar aquilo que ela precisa mudar na vida dela. Um bebê é capaz disso, você sabia? Como, mulher? Me conte. Bebê é capaz de fazer suas escolhas. Um bebê é capaz de mudar os seus gostos. Uma hora, vou falar aqui de algo bem simples, o brincar. Através do brincar na vida de uma criança, que é uma prática universal, possibilita a ela o poder de decisão. De escolher o que ela quer, o que ela não quer naquele momento, o que ela vai decidir fazer e brincar agora, o que ela vai deixar para depois, o brinquedo que ela não quer mais e o novo que ela vai pedir. E eu não tô falando de pedir, mamãe, eu quero o brinquedo tal, que já é uma criança com uma idade maior. Bebê mesmo, de simplesmente demonstrar através dos seus comportamentos, dos seus gestos, as suas aptidões. Então, qualquer pessoa é capaz de mudar, qualquer pessoa é capaz de decidir. E isso já é presente na nossa vida desde sempre, né? É algo inato, né? Não é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É algo que nós somos capazes de fazer e que ao longo da vida nós vamos apenas aprimorando. Por quê? Porque nós vamos alcançando maturidade e com isso a gente vai aprimorando os nossos gostos e a nossa capacidade de decidir, a capacidade de decisão e de mudança também. E uma coisa também bem importante de gerar reflexão acima desse assunto, né, em cima desse tema, é: por que eu quero mudar? Se eu quero mudar, é porque o que eu estou vivenciando atualmente está me gerando alguma dor, algum trauma, algo que está me deixando desconfortável? Ou eu quero mudar simplesmente porque eu almejo uma perspectiva maior e melhor em cima de um determinado assunto, né? Então, diante de qualquer mudança, é importante nós pensarmos e refletirmos. Por que eu vou mudar? Por que eu quero mudar? E se eu mudar? Quais são as consequências dessa mudança? Então, tudo isso é importante também ser levado em consideração. Muito interessante. Quando a gente estava montando a ideia, planejando esse novo podcast, tudo começou com a conversa da crise dos 30. Que aí eu falei, eu tive a crise dos 30, agora aos 34 que eu tô superando isso, reorganizando as ideias. Eu acho que eu tô com a crise dos 40 antecipado, porque eu já tô perto dos 40, já tá me dando um desespero. Tá quantos anos, mulher? Esse ano eu completo 36. Aí dizem que depois dos 35 já é mais perto dos 40, mulher. O que é que eu vou fazer? Pois foi essa pergunta que eu me fiz. Eu acho que eu tô em crise.
Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu cheguei nos 30, né? E agora, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou? São tantas possibilidades. Aí foi ali no bate-papo junto com as produtoras, junto com a equipe, e aí falou, a gente pode falar sobre recomeços no primeiro episódio, o que tu acha? Show! Muito legal! E a nossa equipe foi atrás de histórias de pessoas que recomeçaram para contar essa trajetória. Vamos ouvir? Vamos! Olá, meu nome é Joana Maia, tenho 41 anos e há pouco mais de 2 anos eu reiniciei a minha vida profissional, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, com 18 anos eu já era concursada e eu tinha o que muitos almejam, né? Que é a estabilidade profissional. Paralela a isso, eu me formei em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda e trabalhei em agências de publicidade em Boa Vista, né? Eu atuava na área de atendimento. Então, eu fazia dupla jornada. Trabalhava no serviço público, que eu era lotada no hospital, e trabalhava em agência durante o dia. Eu era o elo de ligação entre o cliente e a agência, né? Que eu era o setor de atendimento. Em 2017, eu estava insatisfeita tanto na área profissional da publicidade quanto no serviço público e eu decidi cursar uma nova graduação. Então, foi aí que eu optei pelo direito, né? Em 2022, ao concluir a faculdade de direito e já estando aprovada no exame da ordem, eu tomei uma decisão que muitos consideram corajosa, que eu fiz. Eu pedi exoneração do concurso público e pedi o desligamento da agência para me dedicar 100% à carreira jurídica, né? Inicialmente, eu queria ser aprovada no concurso público para me manter a estabilidade financeira, né? De ter meu salário todo mês. Mas não saiu como eu desejava, a vida seguiu outros cursos e eu me especializei em direito previdenciário. Hoje, como especialista em direito previdenciário, eu me encontro realizada, né, em trabalhar em uma área que motiva e me desafia todos os dias. Fazer uma transição de carreira é um pouco cheio de peculiaridade, né? Tem dias que você está com dúvidas, com receio. É um processo cheio de desafios, né? Há momentos de insegurança e medo, né? Especialmente por não ter mais aquela garantia financeira do salário mês a mês, de ter ali todo mês eu tenho um valor X para receber. Mas, por outro lado, né, no meu caso, mesmo como autônomo, quando os frutos começam a aparecer, o sentimento de satisfação ele é incomparável, nada paga. Então, assim, o conselho que eu dou para quem está querendo trilhar um novo caminho profissional, que está querendo recomeçar, meta a cara, tenha coragem, busque conhecimento e confie no processo. Os desafios, eles existem, mas a satisfação de trabalhar com um propósito é recompensadora. E se tocar no seu coração para mudar, é porque onde você está já não te traz mais tanta felicidade. Então, mude. Bom, então a gente ouviu a história da Joana Maia, que foi um recomeço depois dos 30, uma história de sucesso, de muitas alegrias e quantas lições positivas a gente pode tirar dessa trajetória. E você também, durante a tua trajetória como profissional da psicologia, você já passou por vários recomeços, inclusive já foi professora universitária, né? Inclusive, pegando esse gancho, né, que você disse sobre as mudanças, né, acima dos 30, eu posso citar um exemplo acima dos 50 aqui, né? Sobre o recomeço, sobre as mudanças. Nunca é tarde. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já estou muito velho para isso. Mas eu não tenho mais idade para certas coisas. Tem sim. O que eu mais vejo no Instagram é a senhorinha aí entrando na academia, malhando, fazendo musculação com o corpo aí melhor do que muita gente mais novas, né? E assim, quando eu dei aula para nível superior, para turma de psicologia, eu me deparei com alunos com mais de 50 anos, Lana, fazendo a primeira graduação. E também alunos com mais de 50 anos fazendo psicologia como a terceira graduação. Terceira graduação. E eu mesma, quando eu me formei em psicologia mais de 15 anos atrás, tinha gente que formou comigo, idosos, na melhor idade. Então, nunca é tarde. E esses profissionais
que formaram comigo, hoje atuam. E existem pessoas que não atuam por decisão, mas porque era um sonho a ser alcançado na vida e assim alcançou. E tudo bem também, né? Então, basta a gente pensar e refletir. Esse recomeço, essa mudança, essa nova atitude que eu vou ter, uma nova decisão, qual o impacto que vai trazer na minha vida? Vai ser bom pra mim? Vai ser bom? Vai em frente. Eu acho... Agora, avaliar os impactos negativos, Sim. vai ser algo que vai trazer consequências ruins? Aí você avalia essa mudança e refaz os seus pensamentos para as novas decisões. Essa questão da graduação em si é algo que me chama muita atenção por conta... Isso já é uma opinião, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo com 17 anos. Eu também, bate aqui. Eu entrei na faculdade de psicologia com 17 para 18 anos. E assim, é um período que a pessoa ainda está descobrindo o mundo. Como é que faz uma escolha tão importante, tão... que vai influenciar ali todo o período da vida. Eu acredito que a segunda graduação, principalmente para essas pessoas acima dos 30... mais maduras, 40, experientes. 50, isso. Vem muito por conta disso. Será? Não sei. Eu só tenho uma coisa a te dizer com relação à minha própria experiência. Eu não me arrependi, eu acredito que você também não, né? De ter iniciado a faculdade tão cedo. Não. Mas eu confesso pra você que eu tive esse determinado pensamento de que... Não, terminar a escola... Eu vou logo entrar na faculdade, porque eu não quero perder tempo. Foi meu pensamento. Você pensou também isso? Sim. Foi. Então, tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Já tem outras que, pra que pressa? E faz todo sentido pra ela. Não tem problema, né? Cada um é protagonista das suas próprias escolhas, das suas decisões. É claro que às vezes existem as influências, né? Influências do meio... escola, amigos, família, né? Que às vezes influenciam também as nossas decisões, né? Mas cada um é livre para poder decidir o que acredita ser melhor para você, né? Então, se eu decidi, se você decidiu, foi bom pra gente. Quem decidiu para fazer depois, eu acredito que também foi bom no tempo certo para aquela pessoa. Então, a própria Bíblia fala que há tempo para tudo, né? Aqui na Terra. É tempo para absolutamente tudo. E o Senhor, Ele prepara o tempo para nós. Pronto. É isso mesmo. E você falou sobre a questão do planejamento. Planejar é fundamental. Traçar uma meta e como chegar até lá faz a diferença também? Faz. Eu gosto de escrever. E os meus pacientes, eu sempre faço tarefinha de escrever. Independente da idade. Como seria? Como é que é? Escreve. Quais são os teus objetivos? Vamos escrever. Aí eles escrevem. Agora, vamos ordenar aqui. Colocar em nível de prioridade. Se você pudesse reescrever todos esses planos, esses objetivos ao lado. O que você colocaria em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar? Quais seriam as prioridades? O que poderia ser urgente a médio, longo prazo, a curto prazo. E aí isso gera uma reflexão. A gente vai conversando sobre isso. E isso ajuda as pessoas a pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso como prioridade. Acho que eu podia deixar isso para depois. Acho que isso daqui é prioridade. E assim a gente vai organizando nossa vida. Eu gosto muito de escrever, porque quando a gente escreve, a gente consegue olhar assim e visualizar. Tem gente que não gosta desse método de escrever, mas eu adoro e eu acho que super funciona. Eu acho que a gente pode estar sempre incentivando as pessoas a fazer isso. Essa técnica talvez ajude até as pessoas a não se sobrecarregar, porque querem fazer tantas coisas de uma vez. E tudo pra agora, que é aquilo que a gente estava falando, tudo pra agora, agora. E então ali colocar na ordem de prioridade mesmo, o que é importante nesse momento e mais importante do que os demais. Acredito que faz a diferença. Olha que dica legal. E as mudanças, as decisões, o recomeço, tudo isso está correlacionado, né? Tudo está relacionado ao tempo, a importância que a gente dá para esse determinado assunto. Uma vez eu vi algo muito interessante, Lana, que é sobre as 24 horas. Todos nós temos 24 horas no dia, certo? Certo. Mas as 24 horas não são as mesmas para todos. Como é que funciona isso? As suas 24 horas
funciona de uma forma, as minhas 24 horas funcionam de uma forma completamente diferente. As minhas 24 horas, eu, que sou mãe de um casal, é diferente de 24 horas de uma pessoa que não é mãe, que não tem filhos. As minhas 24 horas que uma pessoa... Eu tenho um carro. É diferente de uma pessoa que precisa de transporte público. Sim. Precisa sair de casa mais cedo. Depende de transporte público para poder se locomover, ir para o trabalho, para a escola. As minhas 24 horas de uma pessoa que trabalha o dia todo é diferente de uma pessoa que trabalha meio período. Ou as minhas 24 horas que trabalha o dia todo fora de casa é diferente das 24 horas de uma pessoa que trabalha em casa. Então, todo mundo tem 24 horas, mas não são as mesmas 24 horas. É diferente. Isso não nos dá o direito de julgar a vida do outro, de julgar as decisões do outro. Sabe? Que Não medir a sua vida com a régua do outro. Exatamente. Eu acho que isso faz a diferença, E né? às vezes a gente faz isso, sabe? Por exemplo, eu não vou fazer isso porque fulano fez, ou então, porque se fulano fez, eu vou fazer. Mas a vida do outro não é a minha vida, né? Então, nós podemos nos dar o direito de poder decidir de acordo com a minha realidade. Sim. E como lidar, você falou, não podemos julgar, não podemos, né, pela vida do outro. Mas na hora que a pessoa chega e fala assim, olha, decidi recomeçar. Para os pais, para o marido, para a esposa. Como lidar com a opinião, vamos dizer assim, com o julgamento dessas pessoas que estão ali no ambiente, no convívio? Eu não sou muito radical, não, com relação a isso, Lana. Por exemplo, se eu vou... Vamos fazer de conta que sou eu. Tô decidida a mudar em alguma determinada área da minha vida, em algum determinado ponto. E aí eu vou compartilhar essa informação para pessoas importantes na minha vida. Se essas pessoas são importantes na minha vida, vale a pena considerar a opinião delas. Considerar não ao ponto de isso ser determinante naquilo que eu tô decidindo, mas ao ponto de eu poder ouvir o que elas acham acerca disso. Se são pessoas importantes, se são pessoas que eu acredito que vale a pena ouvir, né? Eu vou ouvir, por exemplo, minha mãe, meu esposo, meus pastores. São pessoas que eu acredito que vale a pena ouvir acerca daquilo que eu estou decidindo. A partir daquilo que eu vou ouvir deles, eu vou filtrar. Ótimo, essa palavra é perfeita. Vou filtrar. E aí eu vou ver até onde eu vou, se é isso mesmo que eu quero. Sabe? E eu acho muito importante. Mas nós somos protagonistas. Somos. Afinal de contas, no final das contas, tudo que a gente for fazer, a decisão é inteiramente nossa. Mas nada impede de consultarmos pessoas que nós acreditamos ser importantes, que têm experiência de vida, que vai agregar conhecimento, vai agregar valor naquilo que eu almejo para mim, né? Então, existem pessoas que são mais radicais nesse ponto. Por isso que eu falo, Lana, eu não sou radical, não. Né? Mas existem pessoas que são. Existem pessoas que já são bem determinadas, né? Ao ponto de, é isso que eu quero e não importa a opinião de ninguém. Mas calma. Não importa a opinião de ninguém até que ponto, né? Saber ouvir, né? Saber ouvir. Eu gosto muito. Senão ninguém fazia terapia, Lana? Eu gosto muito de ouvir os mais velhos. Eu também. Porque já vem com uma carga, uma vivência. Então, a gente pede o conselho deles, por mais que não possa servir pra gente naquele momento, mas a gente pode filtrar. Exatamente. Eu acho que faz total diferença. E faz muito sentido. Clareia nossas ideias, melhora as nossas ideias, né? Sim, é verdade. E, diante disso tudo, recomeçamos. Demos o primeiro passo. Como não levar traumas, pesos do antigo ciclo e nesse novo ciclo realmente ser um recomeço? Se for uma mudança muito drástica e que realmente a pessoa está disposta a deixar para trás um certo hábito ou alguma coisa que para ela não fazia bem, ela precisa observar se essa mudança de comportamento vai ser uma mudança de comportamento gradativa, vai ser uma mudança e um recomeço que está sendo saudável, que está acontecendo de uma forma saudável, leve para ela.
Caso contrário, essa pessoa precisa de um apoio psicológico, né? De um profissional que venha auxiliá-la a cumprir com as etapas da vida. Porque mudar e recomeçar não é apenas virar página, como muitos dizem. Vira página, segue a vida. Não é bem assim. Virar a página requer deixar para trás algo que você vivenciou, que talvez foi muito importante para você, que moldou a tua personalidade ao ponto de fazer com que você seja quem você é hoje. Então, não é bem por aí virar página de uma vez por todas. Às vezes, isso requer ajuda, preparo e auxílio profissional. Claro. Então, observar, né? Se isso vai ser doloroso para você, se não vai. Porque, às vezes, a mudança, ela é tão forte que traz sensação de luto. Você sabia disso? É mesmo? É, porque, às vezes, você muda algo, alguma situação na sua vida e que você necessariamente precisa, né, deixar para trás certas coisas. Às vezes, você precisa deixar de conviver com certas pessoas. Às vezes, você precisa quebrar ciclos, romper amizades. Mudar de estado. Tem mudanças que, às vezes, ocasionam isso. E isso gera dor. Que é uma sensação de luto. É uma sensação de luto. Por quê? Porque é uma sensação de perda. Então, não necessariamente vai acontecer repentinamente. Por isso que você precisa ir devagar e analisar se isso vai fazer bem para você. Vai fazer bem? Ótimo. Gerou traumas lá atrás? O que eu posso fazer para mudar e para renovar, para recomeçar, sem certas coisas, certos hábitos ou certas pessoas que me causavam dor ou traumas? Respeitar o processo. Respeitar o processo. Perfeito. Eu acho muito legal esse tema, Lana, recomeçar. É um tema inteligente. Eu acho que todas as pessoas que estão abertas à mudança, elas são pessoas inteligentes. Todas as pessoas abertas a mudanças, elas estão suscetíveis ao conhecimento. Então, ao aprendizado. Logo, pessoas inteligentes. Olha, uma ótima análise. É. As pessoas julgam muito, agora me veio à cabeça, a questão da nova geração em relação ao trabalho. Que ficam ali 2 anos e já querem mudar diferente de as gerações anteriores, que permanecem 10 anos, 15 anos, 20 anos no mesmo trabalho. E é motivo de orgulho. E para a nova geração, não. Tá ali no trabalho por 2 anos, aqui ok, aprendi tudo que eu tinha que aprender, já me desenvolvi, vou mudar. O que eu acho que está criando até um estereótipo ali, porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar já com pessoas numa geração abaixo da minha, seria o certo a falar? Mais jovens. Mais jovem. Ai, me senti uma velha agora aqui. Não, mulher. Eu já tenho uma geração ali. A gente já passou dos 35, né? Eu tenho 34. Ô, mulher, tô querendo te envelhecer um ano. Mas, assim, eu observo que existe um certo preconceito com eles em vários sentidos. Que são desinteressados, que não permanecem muito tempo no mesmo lugar. E eu não tenho observado isso com as pessoas que estão aqui perto, próximo de mim, que são dessa nova geração, né? Então, eu venho, neste momento, parabenizar esta ideia de vou passar 2 anos no trabalho, aprendi, contribuí, agora eu vou buscar o novo, né? Mas, ao mesmo tempo, venho fazer essa avaliação que nem todos têm esse peso de dizer, da irresponsabilidade, podemos dizer assim. Na verdade, nunca ninguém vai estar satisfeito com tudo, né? Uhum. As pessoas, de um modo geral, sempre vai ter um grupo de pessoas que vai criticar esse hábito e vai ter um grupo de pessoas que vai louvar esses hábitos, né? Eu me senti agora uma velha, nesse momento. Por quê? Não, mulher. Porque a gente iniciou o programa falando sobre a minha mudança, né? Minha rotina profissional. Foi. E eu completei 11 anos no projeto que eu trabalhava. Esse ano eu completaria 12. Então, eu acho que eu tô nessa classificação aí dos mais velhos mesmo. Não tem pra onde correr. Mas, ao mesmo tempo em que eu estive nessa função por mais de uma década, ao mesmo tempo eu não estive somente nessa função. Você foi evoluindo. Eu fiz milhares de coisas ao mesmo tempo, paralelo a isso. E hoje os jovens, eles estão nessa pegada. E eu digo pra você que
Se eles acreditam que, já deu, acho que eu vou atrás de outra coisa para eu experimentar novas rotinas, aprender novas coisas, essas pessoas, elas estão só aprendendo, né? E isso é maravilhoso e grandioso, porque quando elas experimentam algo novo, elas aprendem mais. E isso é legal. Não julgo, não. Eu acho legal. Ó, tem uma frase aqui, ó. Você não precisa ter certeza para começar, mas precisa começar para ter clareza. Olha aí que bacana, Ou né? seja, nem começando a gente tem certeza. Mas clareia. Clareza para poder ir abrindo os caminhos, né? E se não der certo, vamos fazer de novo. Olha só, tem outra aqui. As mudanças mais profundas acontecem quando deixamos de lutar contra quem somos. Ou seja, gostei. sair da zona de conforto e enfrentar os medos. Já caminhando para o nosso... pro fim do nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar se, diante desses assuntos que nós abordamos, sobre essas histórias, se você tem algo mais que gostaria de relatar pra gente, de mencionar. Por favor. Nossa. Eu acho que o que eu gostaria de acrescentar é para as pessoas, né? Isso me inclui. Sempre que tivermos a oportunidade de mudar, podemos considerar, refletir isso e se perguntar, isso vai fazer bem para mim? E para as pessoas? E quando a gente reflete, né, sobre vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o outro, não é que a gente tem sempre que estar pensando no outro, porque às vezes as pessoas pensam muito nos outros e não pensam em si, mas é no conjunto. É bem para mim e bem para o outro também. E analisar, colocar na balança, se permitir, se desafiar e ir além daquilo que você acredita ser capaz. Porque todos nós somos capazes, todos nós aprendemos todos os dias algo novo e as mudanças e os recomeços nos possibilitam isso. Ao aprendizado, a aprender e a sermos pessoas sempre melhores. É aquela questão, né? As pessoas falam tanto da zona de conforto, mas tá confortável pra ti? Se tu tá feliz assim, fica, né? É por isso que as mudanças causam medo. Sai da poltrona, sai do sofá. Vai esticar as pernas. Só se realmente você sentir essa necessidade. Mas se você tá feliz ali, né? Se fizer sentido pra você. É isso mesmo. Eu acho que seria isso. É isso. Analisar, né, o nosso estado emocional. Hoje em dia as pessoas estão muito adoecidas, né? Com tantas coisas, com ansiedade. Então avalie aquilo que faz bem pra você, que vai fazer você se sentir bem, né? E dê um passo de cada vez, como você mesma disse muito bem, sem querer abraçar o mundo, mas ir devagar. Um dia você chega lá, né? Sem querer apressar as coisas nesse mundo tão acelerado que tá hoje em dia. Vamos desacelerar, gente. Vamos. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito bom te receber neste primeiro episódio. Muito obrigada. Espero te receber pra gente conversar sobre outros assuntos em breve. Já vou anotar. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Um beijo. E aí, você tá pronto para recomeçar? Gostaria de agradecer a minha amiga e jornalista Beatriz Priu, que me apresentou o podcast para dar nome às coisas. Se você ainda não ouviu, recomendo. Ele foi inspiração para tudo que você acabou de ouvir e ainda irá ouvir. Além disso, meu agradecimento ao nosso coordenador de audiovisual, Ítalo Aquino, que prontamente embarcou nesse projeto, e a toda a equipe da Defensoria Pública de Roraima. Muito obrigada! E você pode ouvir mais nas plataformas digitais Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima!